Programa Câmara em Debate de volta em 2024, na nossa terceira temporada, mas dando sequência à atividade do Parlamento e principalmente às suas ações em relação à sociedade. A história que a gente vai contar hoje é bem um exemplo de como isso funciona. A gente está recebendo o Cristiano Calheiros, ele que trouxe para cá uma pauta muito relevante a respeito dos fogos com estampido. E a vereadora Teca Nelma, que já esteve aqui em outras oportunidades, assumiu esse compromisso e, naturalmente, levou esse tema para a discussão em plenário. E a boa notícia é que Maceió aprovou este ano que não vai mais adotar fogos com estampido. Há algumas considerações sobre os projetos, o projeto, a lei, e é isso que a gente vai falar no programa de hoje. Primeiro, agradecer sua presença, vereadora, sei do esforço que fez para estar aqui no dia de hoje, mas eu acho que esse resumo é um pouco isso, né? O quanto é necessário a Câmara estar aberta para ouvir uma demanda da sociedade. Foi exatamente assim que aconteceu? Foi exatamente assim que aconteceu. Eu já tinha essa pauta muito levantada pelos movimentos sociais que eu acompanhava, dos animais, das pessoas com deficiência, das pessoas idosas. A gente estava precisando de força aqui na Câmara para colocar esse projeto para andar. A gente já tinha conversado com algumas pessoas, mas tudo se tornou outra realidade quando, infelizmente, assim, felizmente, porque foi algo que trouxe frutos, infelizmente, pela situação que o Cristiano passou com seu filho. E o vídeo que ele fez mostrando como o seu filho se desregulava com os fogos estampidos que estavam acontecendo na época das eleições, não foi, Cristiano? Isso. E o vídeo viralizou. E aí todos os vereadores tiveram acesso a esse vídeo e sentiram e compreenderam o porquê da necessidade de um projeto como esse. Naquele dia, inclusive, eu estava na casa e vi quando o Cristiano chegou, com outros pais, né, também, de crianças com autismo, e querendo conversar com os parlamentares. Naquele momento, Cristiano, que você, depois de ter feito toda aquela exposição da situação, você colocou, inclusive, numa reunião que nem pessoas da sua família sabiam como era o momento que o seu filho ficava desregulado com alguma situação como aquela. E os fogos foi um exemplo claro do que aconteceu, né? É verdade. Oi, Marcos, Teca. É muito difícil porque a gente não passa o dia a dia para os familiares que não estão em casa, né? Então, assim, são reações que fazem parte do dia a dia da gente na família. A gente tomava as precauções na nossa rotina, mas de repente aquela sequência de eventos passou a desregular de uma forma assim descontrolada o filho da gente. E já estava a gente estava no início de uma campanha eleitoral e diante daquela sequência de dias corridos, sempre com as mesmas ocorrências, eu decidi tomar aquela atitude e colocar nas redes sociais. Graças a Deus, a Teca Nelma foi uma das pessoas envolvidas assim de início, né, entre os vereadores. Tivemos também alguns deputados que também se envolveram e abraçaram essa causa, e a gente conseguiu botar para ela acrescentar dentro dos outros tópicos que ela já discutia, das outras pessoas, dos outros grupos envolvidos, mais essa condição nossa. Você, como pai, eu percebo que todos os pais das crianças que convivem, né, com a situação, que precisam de um apoio especial, um apoio diferenciado, se transformam, né? Você é um comerciante, é uma pessoa que tinha uma atividade, mas que passou a comprar essa pauta a partir da sua realidade pessoal e com outros pais também. E como foi para você ter que dar esse passo além, né? Porque você sair da sua intimidade e ir para a guerra, né? Que é essa guerra da opinião pública, de ganhar a opinião da sociedade, da classe política, exige muito, né? Como é que esse Cristiano se transformou para essa missão? Bom, na verdade, você está lutando pelo seu filho, né? Pelo bem-estar da sua família. Então, isso não tem preço. Essa é a condição básica. A segunda é, dentro dessa briga, para mim todo mundo é igual. Ela é vereadora, nós temos deputados, temos diversos outros políticos, mas nada diferencia o ser humano. Então eu não tenho restrição e receio, entendendo que eu tenho razão por lutar pela condição de melhoria de uma pessoa. Eu me sinto à vontade a discutir e conversar com qualquer pessoa, sem restrição. Então, e sabendo que a gente teve aquele apoio, porque as redes sociais ajudam bastante a gente nesse sentido de respaldar algo, né? Então, expande, como você colocou, e isso a gente ganhou um apoio. Eu não estava mais sozinho.
né? Não era mais uma briga do Cristiano que lutava pelo bem-estar do Lucas. Passou a ser uma briga de vários pais pelos seus filhos, pelos seus pets, pelos seus avós, pelos seus enfermos, pelos recém-nascidos. Então, eu me senti representando aquilo. E vieram outros pais, outros familiares, outros representantes de outras instituições para reforçar isso. Então, isso ajuda a gente a brigar, porque não é uma briga só minha, né? Então, isso ajuda a gente ter mais segurança e saber que está partindo para uma coisa que não vai trazer só o bem-estar para nossa família, mas para diversas outras famílias. Se não fosse a condição do seu filho, essa sua visão coletiva possivelmente não existiria. Então, isso você deve a ele. Talvez também. não. Na verdade, isso foi um aprendizado, né? Porque, para mim, eu lancei isso vou causar um impacto. Não tinha ideia do impacto que ia causar, a quantidade de visualizações. E, de repente... Nacionais, né? Também, de né? repente, uma repórter da Rede Globo, em Goiás, veio fazer contato comigo. Uma repórter local aqui, ela veio com uma amiga nossa, que também tem um filho numa condição de autismo, e eu disse, agora a minha missão está encerrada, eu já queria fazer barulho, já fiz, Já criei conseguiu. o alerta. E, de repente, ela disse, não, está começando agora. A tua história está começando agora. Você não pode parar mais não, porque você agora está representando outras pessoas. Teca, naturalmente você que já compreendia o que era essa condição, vem de uma família que já trabalha também com causas sociais, enfim, mas assim, não conhecia esse capítulo da história, você não conhecia inclusive como era uma pessoa vivendo um momento de desregulação, como você falou, esse né? eu já tinha contato, eu não tinha contato com o Cristiano e com a família dele. Eu já tinha contato até pelo trabalho que a gente vem fazendo junto com associações que cuidam de pessoas com deficiência. Então, a gente já tinha contato com pessoas quando estava desregulada, regulados também. Você já tinha visto? Eu já tinha visto essa situação. É uma situação bem delicada que a gente precisa, algumas vezes, até conter, infelizmente, uma pessoa que tem algum tipo de autismo mais severo, de um nível maior. Mas é uma situação que precisa muito do apoio dos profissionais para tentar regular o mais rápido possível e evitar esse sofrimento para a criança. Porque eu sei que assusta para nós, pode até ser incômodo para algumas pessoas, uma criança gritando, se jogando no chão, mas isso é um sofrimento psíquico para ela também. Então, o nosso foco sempre é tentar minimizar para que ela não sofra ou sofra o menos possível. Eu não sabia. Eu realmente fui impactado pelo vídeo que o Cristiano fez e, naturalmente, me colocava na situação de pai, para um pai ter que fazer aquela imagem e ter que mostrar e saber que daria repercussão. Aprendi muito com aquilo ali. E, a partir dali, é que eu fui, basicamente, investigar algumas situações. Diante do que você viu e do que era a necessidade do projeto, propriamente dito, o que é que consta lá no texto? Como é que você partiu para essa elaboração? Então, a gente tem que fazer umas explicações aqui. Vamos aproveitar esse espaço, né, Cristiano, Câmara de Debate, para a gente desmistificar algumas coisas. Porque a primeira coisa que foi trazida para nós, enquanto sociedade civil e parlamentares, foi que a gente estava acabando com o comércio e acabando com o emprego. Ia deixar pai de família na rua. Foi a primeira argumentação que foi trazida para nós quando a gente falou sobre fogos com estampido. Então não houve um abraço à causa de imediato, houve uns questionamentos. Inicialmente não. Pelo menos na classe política, né? Depois do vídeo do Cristiano, muita gente abraçou, muita gente compreendeu, mas mesmo assim ainda tinha algum tipo de resistência, dizendo que a gente ia acabar com o emprego. E aí, inicialmente, a gente não proíbe fogos em geral. A gente proíbe especificamente os com estampido que prejudicam as pessoas. Então, os fogos que são bonitos, que são, enfim, com luzes e tudo mais, não tem problema nenhum. É só os fogos que prejudicam, a classe específica dos fogos. Então, ainda tem mercado para isso. Isso é uma atualização. Eu me lembro muito, eu acho que você vai lembrar. Teve uma época que chegou um projeto de lei aqui na casa que era para proibir porteiro eletrônico. Muitas vezes que a gente vai. E deu uma maior repercussão, dizendo que estava tentando proibir a evolução de serviço. É a mesma coisa que foi Uber e táxi, que uma época era proibido, depois não tinha mais como proibir. Novo, né? O impacto, novo, né? que dá um pouco de medo. É como se fosse um atendente de caixa de supermercado que tem hoje, muitos que são automáticos e retiram, infelizmente, o emprego. Ou, se não, até do cobrador de ônibus, que foi uma lei até aqui da Câmara de Vereadores, que reaproveitou esses funcionários em outras áreas, mas não tem mais cobrador. Na época tinha sido uma proposta até do presidente Galba, se não me engano. Foi isso mesmo.
E aí reaproveitou esses colaboradores em outras áreas, mas não tinha mais cobrador. Então, há uma atualização. Não é que a gente quer acabar com os fogos em geral e a cultura dos fogos, e nem o comércio deles. É que os fogos com estampido prejudicam as pessoas e pode causar a morte de animais, pode causar o desregulamento de pessoas com autismo, pessoas que estão enfermas, pessoas idosas. Então, é algo que prejudica uma classe muito grande. Não é uma pessoa específica que está sofrendo, são várias pessoas que sofrem com isso. Então, o projeto ele teve o início, a idealização de proibir a comercialização e a produção também dos fogos aqui na cidade de Maceió que tiverem estampidos. Esse processo sofreu algumas emendas, foram 4 no total, 3 foram aprovadas. E uma delas estende um prazo, o meu prazo era de até 3 meses, para que os fogos... Adaptação da sociedade civil. E retirada do mercado, né? Isso. Infelizmente, a gente teve emendas de outros vereadores, uma para aumentar esse prazo para 1 ano e outra que foi aprovada para aumentar para 2 anos. Então, a gente tem um prazo de aplicabilidade dessa lei para 2 anos para atualização do comércio. Outra também questão é que retirou do corpo do texto a produção de fogos para exportação. Aqui no meu estava proibido, inclusive, a produção de fogos na cidade, porque a gente sabe que é muito mais fácil ter, mesmo de forma irregular, um comércio irregular quando tem a produção local. Então você colocou isso no texto, o temor era que existisse um comércio paralelo. Exatamente, porque quando você tem a produção local, você dá para o seu amigo, você dá para o seu vizinho, você vai conversando, você começa a vender. Não, é irregular, mas não tem problema, ninguém vai pegar, porque fiscalizar esse processo vai ser uma tarefa muito importante para o executivo. E aí esse foi retirado também. E, então, assim, a nossa preocupação era com a comercialização, com a produção e também a circulação desses fogos na cidade de Maceió. A gente teve uma vitória, não posso deixar que foi a vitória, e não foi a vitória só minha, foi a vitória de todo mundo que lutou, especialmente da família do Cristiano, que conseguiu emplacar essa bandeira, que as pessoas escutassem as pessoas com autismo, mas que a gente vai ter essa vitória atrasada há alguns anos, nesse momento específico, dado a pressão política que sofreu a Câmara de Vereadores. Pois é, quando... Na verdade, só vai comemorar daqui a 2 anos. Né? Exatamente. Sem estampido. É o título que a gente ganha hoje que vai comemorar. Sem estampido, sem estampido. E mas, você, pode falar. Eu só queria acrescentar que quando a gente chegou aqui, dentro daquele impacto que a gente causou, já existia o projeto de lei aqui. Isso. A TECA já tinha o projeto de lei com todas essas condições. Né? Talvez aquela mobilização, aquela mobilização talvez tenha ajudado a acelerar o processo, mas o projeto de lei já caminhava aqui já dentro existia. da Câmara. Existia um modelo nacional? Você buscou algum modelo nacional? Não existia um modelo nacional. A gente tinha algumas regiões específicas. Existe a tramitação hoje em dia no Congresso Nacional, mas, na verdade, ele ainda não foi aprovado. Então, a gente pegou inspiração em outros municípios que têm iniciativas semelhantes e a gente já tinha protocolado esse projeto, mas a força de andar foi depois da movimentação do Cristiano. Ele inclusive capitais, vereadora, porque eu me lembro que uma fala sua, você falou de Florianópolis, né? Eu fui pesquisar. Fortaleza, Florianópolis. Aqui no Nordeste, acho que Fortaleza. No Pará, São Paulo. Tem começando várias cidades pulverizar. Estados, acho que Rio Grande do Sul como estado. Muito também. bom. Quando eu vi de Florianópolis, eu não entendia muito, porque eu disse, como é que Florianópolis? Porque eu me lembro que uma das coisas que eles vendem lá é exatamente o Réveillon. E o Réveillon de Florianópolis não acontece na praia, acontece, assim, o foco é a ponte Hercílio Luz, né, que é uma ponte antiga lá. E, de fato, sem o estampido e só com o visual, é muito mais bonito. Aumentou, inclusive, o tempo, é quase 20 minutos. Qualquer um de nós que vai à praia para ver o Réveillon, nós não vamos ouvir os fogos. A gente diz, eu vou à praia assistir aos fogos, né, e a virada do ano. Então, ninguém está preocupado com barulho, né? É a beleza. E sem contar que, diante da tecnologia que já existe hoje, já tem locais, inclusive aqui no Brasil, que utiliza drones. Sim, o show com drones, que também vem da China. Então, em breve, a própria concorrência vai empurrar os fogos para o final. Porque as pessoas vão querer ver símbolos, vão querer ver, que é o que é possível fazer com drone, né? Aí o produtor de fogos pode migrar, ter a sacada e já se antecipar a isso. Exatamente, né? Eu acho que é algo que vai nessa linha. Vereadora, é claro que quando a gente fala de um projeto que vai ter repercussão na sociedade e mudar
completamente uma cultura, né? Porque a gente está falando até de algo que vem aí secular, né? O uso de os próprios chineses de um modo geral. A senhora já viu alguma queima sem estampido? Eu tenho essa curiosidade. Já viu alguma na verdade, celebração só com... No dia a dia, eu só vi assistir de drone. Isso aí eu já tive a oportunidade. Mas eu nunca vi como se fosse Réveillon, né? O Réveillon, a maioria eu passei aqui em Maceió e todos a nossa história em Maceió sempre tem estampidos. Na verdade, eu consigo observar os fogos sem estampido quando aqueles menores do São João, nem todos aqueles têm estampidos. Tem uns que são muito mais a luz, né? Muito mais as luzes, as cores que são trazidas. Que é o que fascina um pouco. Isso, assim, né? que as crianças, que são autorizados até para crianças menores utilizarem, tudo mais, menor de idade, porque tem uns até que são maiores de 18 anos que podem utilizar, que são, manusear, obrigada, que são um pouco mais problemáticos. Então, assim, a gente está buscando mesmo uma melhoria para a sociedade. Eu sei que assusta, muitas vezes, sempre que tem um paradigma a ser quebrado, para a gente continuar em constante evolução, assusta um pouco, mas a gente quer que todo mundo seja respeitado. Isso é que é o mais importante, né? Cristiano, como é que um pai que tem uma criança nessa condição costuma protegê-lo, né, do estampido? Como é? Com fone, numa sala com acústica diferente? Existe fone, porém é o seguinte... um pouquinho da situação da gente. Réveillon, a gente sempre estava na casa de familiares e antes da meia-noite meu filho estava dormindo, por ser uma criança nova ainda, né? Então, a gente nunca tinha sofrido com isso. Agora, o período da campanha eleitoral, cada dia é um candidato soltando fogos em um bairro diferente, né? A chegada dele, né? Então, as carreatas, às vezes. Né? Então, às vezes, nesse ponto, você não consegue prever. A imprevisibilidade nessa condição é o pior, porque pega a gente também despreparado, desprevenido. Nós temos todos esses equipamentos, tem um fone de ouvido, mas depois que a criança está desestabilizada, ele não vai aceitar que você coloque o fone nele, entendeu? Então, você não vai adivinhar a hora que o candidato vai chegar e a hora que o estouro do estampido vai acontecer. Então, é muito mais difícil numa campanha eleitoral, porque pega todo mundo de surpresa. Com relação ao Réveillon, é como eu disse, a gente está sempre se isolando, eu não vou para a praia, a gente vai para um local mais tranquilo, a gente cria outra rotina para fugir disso. Como você é um pai zeloso, acredito que já buscou muitas informações, ou com especialistas, ou no Dr. Google, né? O que é essa desestabilidade, o que é que causa essa instabilidade ou desestabilidade quando tem a explosão dos fogos na cabeça de uma criança com autismo, de uma pessoa com autismo? Olha, eu não posso dizer da parte clínica, eu vou contar a história que a gente passou. Ali foi uma sequência de 3 ou 4 dias de fogos seguidos, cada dia de um candidato diferente, numa localidade diferente, e que, por coincidência, afetou. E ele vinha agravando. Até que, no último dia, eu resolvi divulgar um vídeo, porque eu já não tinha mais paciência. Não foi um caso isolado, vinha numa sequência. Depois disso, houve aquela mobilização dos diversos políticos, dos candidatos, de não soltarem fogos de artifício nas suas campanhas. Mas criou um impacto na cabeça do meu filho, então a gente teve que voltar para médico, regular novamente terapias, medicação, teve a modificação. Então a gente passou, depois daquele período, em torno de 3 meses, sofrendo com a mudança da postura dele. Então a crise é a ponta do problema, mas para voltar ao normal, ou dentro do que seria... Com certeza, ele ficou mais agressivo. Por coincidência, quando algo desestabilizava ele em casa, ele vinha descontar em mim, ele vinha me agredir. Então, a gente até conseguir regular ele dentro de uma rotina novamente, dentro de tudo isso que eu falei, de medicamento, de terapias, de rotinas, foram quase 3 meses. Impressionante isso. Você sabia disso, vereadora, que é algo tão delicado assim? É muito difícil, assim, uma mudança que para muitas vezes para a gente é algo comum, é algo que a gente não estava esperando e pode acontecer. Na verdade, para eles, a rotina é de extrema importância. Quando essa rotina é alterada de uma forma tão brusca como a dele foi, que
estava na tranquilidade, 4 dias seguidos de uma mudança de rotina, que ele tem provavelmente hipersensibilidade auditiva, E né? cria o trauma. Cria o O trauma. trauma. Então, Nós, assim, seres o humanos, impacto, sofremos com isso. de mudança da rotina, para ele se regular, a gente consegue a regulação no momento, mas com certeza vai ter impacto na vida dele. Impressionante essa informação. Eu não É sabia um que era detalhe tão que, longo. às vezes, hoje a gente já, de forma mais tranquila, conversa sobre isso em casa. Mas se a gente dissesse em casa, fogos, ele se estressava, ele começava a gritar. Ele passou por um trauma. Um ser humano que tem autismo passou por um trauma. Assim como qualquer um outro ser humano pode ter qualquer outro trauma. Isso ficou marcado para ele, até hoje. Então, assim, é importante que as pessoas entendam que não é um momento. Ah, mas eu estou soltando uma bomba aqui e acho que não vou afetar o próximo. Pode estar afetando de forma muito grave. Eu Muito fiquei grave. preocupado porque, como o processo eleitoral ele já vinha numa polarização, né, há algum tempo, e quando explode, literalmente, né, o próprio processo de campanha eleitoral, aí você vai na rede social, você encontra o apoio e também a negação, e a crítica e a ofensa, né, que é outro Sim. detalhe. Então, é um projeto de mimimi, é o pai que só quer ver o lado dele, não quer ver a indústria. Então, eu fiquei preocupado com esse nível de repercussão. E aí, como profissional, conversando com outros profissionais, disse, olha, se em algum momento a gente tinha outras bandeiras, a gente tem que pegar agora essas causas mais pontuais, porque a gente consegue empurrar os políticos a, obviamente, abrir os olhos para isso. Você teve na Assembleia também, né? É bom lembrar que tem um projeto da TECA na Câmara, mas você teve na época com o deputado Léo Loureiro, né? Também autor de um projeto e só andou também com pressão, né? Na Assembleia, né? Com certeza, passou mais de um ano para ser aprovado lá. E também o governo do estado fez um decreto que quando tiver eventos que o estado está patrocinando ou proporcionando, não terão a utilização de fogos com estampido antes mesmo da lei ser Sim, aprovada. Não já foi está com este valendo ano. esse decreto. Isso. Então, o decreto, por mais que a lei tenha 2 anos para circulação no estado de Alagoas, também é do estado, tem um decreto, então tudo que for do próprio governo de Alagoas não será mais utilizado fogos com estampido. Então, eles adiantaram um pouco, né, esse Não, mas prazo. isso daí foi, eles pegaram muito. O doutor Júlio, que é advogado, já foi aqui da Já foi Câmara. Trabalhou aqui, com TECA. isso. E veio, Isso. concedeu Ele entrevista a sempre nós. dizia, ele estava sempre com a gente nesses momentos, ele dizia, é um absurdo o Estado, eu como contribuinte, estar ajudando o Estado a utilizar fogos contra mim, Que prejudica. porque vai prejudicar a minha Exato, família. Exato. Que seja, por enquanto, pelo menos que seja de um privado, mas o Estado. Então, marcou bastante, o governador se sensibilizou com essa questão e, graças a Deus, pelo menos isso, que o Estado, por parte do Estado, ele se isente de adquirir, comprar e utilizar fogos com estampido. E a nós gente quer lançar esse desafio também para a Prefeitura de Maceió. Assim, acho que... Não, primeiro vamos fazer da etapa o seguinte: depois que aprova, vai para a sanção. Então, vai ter a oportunidade do próprio prefeito, por meio de sua equipe, se encontrar com a realidade desse projeto, fazer a sanção. Já ultrapassou o prazo, agora a gente já está no prazo de promulgação, né? Promulgação. Isso, a gente está conversando Que pode com o ser feito pela presidente própria casa, então. Isso, pode ser feito pela própria casa, O mas presidente mesmo Galba, assim, que pautou, pode também partir para isso. essa. A gente está num processo que é a mesma questão. Como tem essa emenda de 2 anos que foi proposta pelo vereador Cal Moreira, a gente pode, na verdade, ter um adiantamento, né? A própria prefeitura se isentar de fazer assim como fez o governo do estado. Tem que ser um ato do executivo. Isso, um ato executivo através de um decreto, ele poderia fazer algo que vai modificar a vida de milhões de pessoas, de várias pessoas aqui em Maceió, que vai ser muito bom. Inclusive, você perguntou das técnicas para as pessoas com autismo, tem veterinários que tentam ensinar técnicas para que seu cachorro sofra menos também com os fogos com estampido, colocar algodão na orelha, fazer uma técnica de amarração com tecidos para ele se sentir mais seguro, porque também tinham, um estresse tão grande para o animal que eles chegavam até ir a óbito.
Olha, impressionante. Tudo isso eu aprendi no último ano, um ano e meio, que foi quando essa discussão veio a avançar. O que eu sabia era que a gente ia garantir políticas de alcance, de atendimento, de garantir o profissional na escola, garantir a matrícula, isso tudo eu já acompanhava, era a parte burocrática da história. Mas a realidade que veio à tona, né, que explodiu literalmente com esse tema, foi algo impressionante. O que é que você imagina do futuro? Sobre os fogos ou sobre o autismo? Sobre os fogos. Sobre o autismo, eu sei que a luta continua. Eu trouxe até aqui eu vou levar uma colinha, se alguém me perguntar, que a gente tem vários projetos para as pessoas com deficiência. E também a gente fez esse cartãozinho aqui, cartãozinho num livrinho, que é para crianças. E aí a gente estava com como que a gente vai chegar para as crianças para explicar um pouco sobre o autismo, sobre aceitação. Sobre lei, né? Sobre lei. A gente tem uma lei de autoria da vereadora Tereza Nelma, que é minha mãe, que é para colocar nas escolas um cartaz explicando quais são os sintomas que se caracterizam dentro do autismo para fazer esse reconhecimento precoce. E aqui a gente fez uma historinha que é Vamos Colorir o Mundo com as diferenças, contando para as crianças como é que a gente pode incluir as pessoas com autismo. E aí, sempre que a gente tem audiências públicas, a gente vai nas escolas, a gente faz esse trabalho de entregar esses livrinhos com giz de cera para as crianças, para tentar conscientizar desde cedo. Sobre os fogos, o que eu espero é que a gente evolua, que a gente tenha a própria consciência enquanto cidadão, que não compre, não incentive esse comércio durante esses 2 anos. A gente já sabe, e a gente, enquanto prefeitura e poder público, incentive que a gente procure alternativas para ter a beleza dos fogos e não prejudicar ninguém. Importante, né? Qual é que você acha do futuro? O que é que você acha que vai ser o futuro? Bom, com relação aos fogos de artifício com estampido, eu concordo com a Teca, que ela colocou, e eu acho que já existe uma consciência. A grande maioria da população da nossa sociedade hoje já tem uma consciência da não utilização desse tipo de fogos. Lógico que vão acontecer casos, situações, mas eu imagino que a cada dia vai diminuindo essas ocorrências. Então, é isso que eu espero, né? Para o bem da minha família, para a saúde mental da minha família e de tantas outras pessoas. Da sociedade. Você falou da saúde mental da família, é importante. O filho que sofre abala toda a família, né? A gente falou da desestabilização da criança, que tem a hipersensibilidade auditiva, mas o sofrimento dela desestabiliza a família. Eu, minha esposa, meus filhos, meus pais, meus irmãos, os primos deles, todo mundo se envolve com isso, né? Que vê o sofrimento de isso dos mais próximos. Mas qualquer pessoa que ouça aquele desespero, aquele áudio de desespero do meu filho, sofre junto, né? É lamentável. Gente, a luta do Cristiano foi além, tá? Ele está aqui com essa desenvoltura toda no nosso podcast, porque ele também criou um podcast, e para manter essa ideia, ele produz camisas, ó, para divulgar justamente qual é a proposta, né? Não sei se está pegando, Fábio? Aí sim, já viu ali o ok. Todo mundo fazendo propaganda. Conversa sobre autismo, está no YouTube, também tem repercussão no Instagram e no Spotify. É importante curtir no YouTube, porque como é gerado lá, é lá que tem que aumentar o número de assinantes, de acesso, para também, em algum momento, se reverter para a causa do autismo. Então, a luta do pai veio para a lei, foi para a rua, e agora está no podcast, você pode acessar lá o Conversa sobre Autismo no YouTube. Tem aqui, ó, @conversa sobre autismo, também no Instagram e no Spotify, no carro. Você vai ouvindo, são histórias fantásticas. Ele não fica no vitimismo, isso é importante. Traz personagens que convivem com o autismo e que dão respostas para a sociedade de maneira muito importante. Eu queria agradecer a sua presença, acho que essa pauta não se esgota aqui, temos 2 anos de espera, não sei se estarei aqui, mas com certeza outro companheiro que estiver vai tocar, ou companheira vai tocar essa pauta, e vereadora, aguardar que o projeto agora, né, se torne realidade e se comemore só com fogos, sem estampido. Exatamente. Queria agradecer imensamente a oportunidade. Eu adoro vir aqui no Câmara de Debate. Eu gosto muito de trazer esses temas que são tão importantes para mim, tão caros para a sociedade. Dizer para todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo, compartilhando, que sempre que você precisar,
O meu gabinete está de portas abertas, é uma porta rosa pink na Câmara de Vereadores, não tem erro. E todas as minhas redes sociais, é tudo TK Neumann. Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, tudo TK Neumann, não tem erro. Pois é, você gosta de aproveitar os espaços, É né? claro, Muito né? bem, Tem que né? aproveitar. E o Cristiano agora, mais do que nunca, colocar aqui também. Queria agradecer a você que acompanhou esse programa, estamos na terceira temporada e só continua porque você tem interesse, muita gente compartilha, conversa, dá sugestões. Nem todas as pautas eu posso trazer para a mesa, né? Porque eu tenho que partir sempre da referência do parlamento, mas a sua participação é sempre importante. Muito obrigado, a gente se encontra no próximo Câmara em Debate.